A gente está chegando aí o carnaval, não é mesmo? Doenças transmissíveis pelo beijo no carnaval. E ninguém mais vai poder beijar no carnaval. Já pensou? Não, gente. Por isso que o Dr. Hélio vai conversar com a gente. Ele vai trazer recomendações importantes de cautela para evitar esse contágio de doenças, porque é muito possível, né, com o beijo, você ser contagiado aí com algumas doenças. Boa tarde, doutor Hélio. Boa tarde, como vai você? Tudo bem? É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tudo bem? Tudo bem, doutor Hélio. Que assunto que nós vamos conversar hoje, hein? Os beijoqueiros vão detestar. Mais ou menos. Não é bem assim, mas eu vou pegar até o gancho que você vem falando aí de uma série de doenças e epidemias provocadas por vírus, e a doença do beijo, conhecida como doença do beijo, também é uma delas. Interessante. Então, vamos explicar como que é isso, então. Por que a doença do beijo é transmitida, então, por um vírus? Explica um pouquinho para os nossos telespectadores como que essa doença provoca esse problema, no caso, no lábio, na boca. A doença chamada popularmente de doença do beijo, ela é uma mononucleose e ela é provocada por um vírus. E o principal meio de propagação dessa doença é fluidos corporais. Então, é saliva, contato sexual. E quando você, por exemplo, toma uma bebida utilizando o copo de uma outra pessoa que esteja contaminado, então esses são os meios de propagação. E ela é um parente, a mononucleose, a doença do beijo, é um parente do herpes labial, que é mais comum e muitas pessoas conhecem. Entendi. Agora, na outra vez que nós conversamos, doutor Hélio, o senhor falou muito de higiene bucal, dos cuidados. Nessa situação, também temos que ter a atenção redobrada com a higiene bucal? Não tenha dúvida. A higiene bucal é uma condição que você previne muitas doenças, porque a boca é uma porta de entrada. Você respira muitas vezes pela boca, você se alimenta, e os alimentos nem sempre estão lavados adequadamente. Alguns contêm bactérias, mas se você tem uma condição de higiene bucal normal, uma condição de higiene boa, você vai ter na saliva anticorpos. E como eu disse da outra vez, os anticorpos são uma das coisas mais importantes que nós temos na boca junto com os dentes. Então essa saliva, ela, além de ter anticorpos, ela deixa a temperatura da boca numa temperatura adequada. Quando você tem pouca saliva, além de você ter menos anticorpos, você também vai ter uma temperatura da boca maior, o que vai facilitar a proliferação, multiplicação de bactérias, aparecimento de cárie, inflamação de gengiva, sangramento, mau hálito. Inclusive, o mau hálito é uma das causas ou uma das consequências da falta de saliva e da má higienização da boca. Interessante. O senhor falou aí de alguns sintomas, né? Só para reforçar, eu teve uma interrupção aqui no meu retorno. O senhor comentou alguma coisa que a pessoa também pode ter febre, dores de cabeça e dor de garganta também? Exatamente. Então, os sintomas são sintomas muito parecidos com outras doenças e, por isso, muitas vezes você não se dá conta que você tem a doença do beijo ou que você tem aí uma carga viral e que pode ser propagada e transmitida para outras doenças. E os sintomas são esses mesmos que você falou. Às vezes aparece lesões esbranquiçadas ou avermelhadas, dor de garganta. O sintoma é muito parecido com uma gripe e muitas vezes passa desapercebido. E uma vez que você tem o vírus da mononucleose, você pode transmiti-lo em outras ocasiões. Assim como eu disse, o da herpes. Agora, imunidade baixa da pessoa, se a pessoa tem uma imunidade não muito legal, porque a gente sabe que carnaval, as pessoas vão pular nos blocos, saem com esse calor que está extremo, é importantíssimo a hidratação, mas às vezes a imunidade começa a cair, porque é sexta-feira, é sábado, domingo, segunda, terça.
Com essa queda na imunidade, também pode ser um caminho, uma abertura para ter esse tipo de infecção, essa doença? Com certeza, quando você tem a diminuição da sua imunidade, ela está diminuída, muitas infecções, muitas bactérias oportunistas acabam se proliferando e gerando algumas doenças. Então, por exemplo, você tem a mucosite, você tem a própria herpes, você tem a mononucleose, que é a doença do beijo. São doenças que aparecem nessas ocasiões. E o que deixa a imunidade baixa? Não é só você ficar aí dias e dias dormindo pouco, mas quadros de ansiedade do dia a dia, de estresse, provoca diminuição da imunidade. Quando você tem aí ou um resfriado, uma gripe mais forte, também diminui sua imunidade. Ou quando você está fazendo o tratamento, utilizando medicamentos para alguns tipos de doenças, faz aí uso contínuo de antibióticos e anti-inflamatórios, às vezes você tem queda da imunidade. Para quem faz também tratamento contra o câncer, você também tem aí uma diminuição da sua imunidade. Por isso que, muitas vezes, você tem doenças oportunistas aparecendo, principalmente na cavidade bucal. Muito bem explicado pelo Dr. Hélio. Agora vamos lá. Como fazer um tratamento para esse tipo de situação? É um tratamento mais longo prazo, a curto prazo? O tratamento normalmente da doença do beijo é um tratamento simples, mas precisa de um diagnóstico. Muitas vezes o próprio paciente faz o tratamento em casa, na grande maioria das vezes, e para você diagnosticar precisa ir ao médico, como eu disse, para poder identificar que você está com a mononucleose, com a doença do beijo, e não com uma outra doença qualquer. Mas é de tratamento bem mais tranquilo, geralmente não gera grandes consequências, e o mais importante é a prevenção. Muito bem, a prevenção. Para a gente falar, quais as dicas, então, que o senhor, para a gente fechar esse assunto falando da doença do beijo? A recomendação é sempre a prevenção. O carnaval são dias aí, é uma época do ano em que muitas vezes as pessoas acabam baixando a guarda em relação à prevenção, e não só a prevenção da saúde de modo geral, mas a prevenção das pessoas se beijarem, ter número de parceiros reduzidos. Essa é a grande questão e esse é a dica que vale ouro. Menos parceiros durante o carnaval e, na medida do possível, tentar se proteger. É isso aí. Muito obrigada, doutor Hélio Cano, participando mais uma vez com a gente, especialista na área da odontologia, trazendo vários temas aqui para realmente orientar a nossos telespectadores, nossos internautas, sobre várias questões sobre a saúde bucal. E hoje, sobre a doença do beijo, que é muito comum, inclusive, no carnaval. Muito obrigada, doutor Hélio. Eu que agradeço, mais uma vez, conte sempre comigo. Estou sempre de pé e à ordem. Tá certo, obrigada.